tarde, boa noite, bom dia, enfim. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso curso Finanças Pessoais de A a Z. Bem, o objetivo geral do nosso curso é fazer com que as pessoas, os participantes, possam agir com relação ao seu dinheiro de forma mais racional, eficaz e eficiente, ao utilizar ferramentas da contabilidade ou da ciência contábil para a organização, controle e planejamento das finanças pessoais. Então, qual é o grande objetivo do nosso curso, Bruno? Então, o curso é de finanças pessoais, beleza. Mas qual o lastro científico do nosso curso? A contabilidade. Então, na verdade, o que é que nós vamos fazer nesse curso? Nós vamos aprender finanças pessoais, mas só que nós vamos nos valer das ferramentas que a contabilidade dispõe e aplicar para controlar, gerenciar e tomar as melhores decisões com relação ao nosso dinheiro através das ferramentas contábeis, certo? Então, o lastro teórico, né, o lastro científico, como eu sempre falo, né, vai vir da contabilidade, né, e de outros saberes, principalmente das finanças, mas notadamente da contabilidade. Mas vocês podem perguntar, poxa, Bruno, eu não sei nada de contabilidade, não sei nem para onde vem, para onde vai. Pode ficar tranquilos que tudo será debatido, discutido, comentado, né, aqui no nosso curso, né, e teremos, né, amplos canais de comunicação com você para tirar as dúvidas sobre o nosso treinamento. Bem, então vamos lá. O curso é dividido em 4 módulos. Quais sejam? Primeiro, a importância do tema. Nesse módulo, nós vamos trabalhar o que é que causa desequilíbrio nas famílias, nos indivíduos, quais são essas causas e consequências, o que é, afinal, é educação financeira, qual a diferença entre educação financeira e alfabetização financeira, educação financeira versus inteligência financeira, educação financeira versus independência financeira, enfim. Então, nós vamos ver essas diferenças entre esses termos aqui dentro. Módulo 2, nós vamos trabalhar sobre contabilidade e planejamento financeiro. É nesse módulo que nós vamos trabalhar os conceitos contábeis e, claro que a gente não vai trabalhar todos os conceitos, mas aqueles que são importantes para nós promovermos o gerenciamento das nossas finanças. E como nós podemos utilizar as ferramentas contábeis para o planejamento das nossas finanças pessoais. No módulo 3, nós vamos ver o seguinte: de que forma nós podemos lidar melhor com relação ao nosso dinheiro. Aí eu vou dar algumas estratégias que eu uso, algumas estratégias que eu pesquisei, algumas estratégias que eu obtive de alguns cursos que eu fiz, e eu vou trazer essas estratégias para vocês. E o 4º módulo, que é metendo mão na massa. Ou seja, nós vamos ter um módulo todo prático, fazendo com que vocês possam controlar todas as suas finanças por meio da contabilidade, através das ferramentas contábeis e, além disso, vocês tenham permitindo assim que vocês tenham um real controle sobre suas finanças, sobre o seu patrimônio, sobre sua riqueza, para onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro está indo, como é que eu vou conseguir tapar os buracos quando da ocorrência, digamos, de saída de dinheiro assim desenfreada, enfim. Então tudo isso nós vamos ver no módulo 4, de um módulo de uma forma muito prática. Então vamos lá. Então qual a importância do tema? Bem, a grande pergunta que se faz aqui é a seguinte: qual é a causa do desequilíbrio financeiro nas famílias? Quando eu falo aqui família, também leia-se indivíduo, né? Ou seja, o que é que causa desequilíbrio nas famílias e, por consequência, nos indivíduos? Bom, para que nós possamos responder essa pergunta, podemos dividir as causas do desequilíbrio financeiro em duas causas: as causas formais e as causas informais. Vamos primeiro falar um pouco sobre as causas formais. Bem, quando eu me refiro às causas formais, na verdade eu estou me referindo ao seguinte: à inexistência da educação financeira. Segundo Kiyosaki e Lecter, autores do livro Pai Rico e Pai Pobre, um dos livros mais vendidos no mundo sobre finanças pessoais, diz o seguinte: o pleno conhecimento dos conceitos contábeis e de suas técnicas são capazes da construção da consolidação da riqueza individual. Então, observe, para que eu possa ter uma riqueza individual, segundo Kiyosaki e Lecter, eu preciso ter conhecimentos contábeis. E esses conhecimentos contábeis é a base, é o elemento, é a estrutura da educação financeira, como nós vamos ver mais à frente, quando nós trabalharmos os conceitos de educação financeira,
né, de que forma a contabilidade interage com a educação financeira, enfim. Então, o Kiyosaki, o Robert Kiyosaki, ele já traz o seguinte, olha, para que você tenha uma riqueza individual, se faz necessário que você disponha de plenos conhecimentos de contabilidade. Claro que assim você não vai precisar saber os meandros, os detalhes da contabilidade. Deixe isso para o profissional da contabilidade. Por exemplo, eu deixo para eu que sou contador trabalhar com isso. Né? Mas para você, um dentista, um médico, um engenheiro, um advogado, um professor, enfim, que dispõe de sua competência na sua área profissional, o que nós vamos trabalhar aqui de contabilidade é o suficiente, mais do que suficiente, para você possa ter o real controle sobre os seus gastos e ganhos. Bem, e aí eu vou trazer aqui agora alguns noticiários, alguns noticiários dispondo sobre o que é a consequência desse desequilíbrio financeiro. Então vamos lá. Aqui, pesquisa da Confederação Nacional do Comércio indica que famílias brasileiras começam 2016 mais endividadas. Então eu peguei, aqui está o site, né, dizendo o seguinte, olha, as pessoas nessa época, né, 2016, estou gravando esse vídeo aqui, essa primeira edição, né, estamos em 2020. Está dizendo o seguinte, olha, boa parte das pessoas em 2016 estão mais endividadas. Se nós mudarmos aqui para... Deixa eu pegar aqui uma caneta. 2016 e botar aqui 2020, não vai ter muita diferença. Né? Somente o lastro temporal. Um outro noticiário aqui diz o seguinte, que mais da metade dos alunos brasileiros não tem conhecimentos financeiros básicos, segundo a OCDE. Muito embora hoje tenha-se uma iniciativa governamental no sentido de mitigar isso, ou seja, promovendo a educação financeira entre as pessoas, mas é um longo caminho a ser percorrido. Aqui temos um outro noticiário, diz o seguinte, olha, problemas financeiros atingem 84% dos trabalhadores no país, diz pesquisa. Então observe que e de onde vêm esses problemas financeiros? Esses problemas financeiros vêm da inexistência disso aqui, ó, da educação financeira. Ora, se eu não sei gerenciar meus recursos de forma eficaz, eficiente, se eu não tenho um conhecimento financeiro suficiente, se eu não sei lidar com receita, despesas, poupança e investimento, como é que eu vou saber, como é que eu não vou ter problema com relação a dinheiro? Claro que vai ter, né? E aí está comprovado aqui, ó, que problemas financeiros atingem 84% dos trabalhadores brasileiros. Vamos a uma outra pesquisa. Então aqui eu tenho o seguinte. Deixa eu pegar uma caneta de cor, um marca-texto de cor amarela. Marca-texto amarelo. Diz o seguinte, ó. Pesquisa realizada em 2013 pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, com 656 pessoas, atestou que 81% tem pouco ou nenhum conhecimento sobre como fazer o controle das despesas pessoais. Claro que a educação financeira vai para além do controle das despesas, vai para a receita, para a poupança e investimento, enfim. Mas só que 81% dos entrevistados, segundo essa pesquisa, não tinham uma metodologia para lidar com suas despesas. Além disso, o número revelador de estudo é que uma parcela significativa, ou seja, 38%, de pessoas que não utilizam um método organizado de controle financeiro, e há pessoas que realizam isso de cabeça. Esse de cabeça, existe um viés comportamental que nós vamos estudar, que é a... Deixa eu pegar aqui. Gente, deixa eu pegar aqui o vermelho. Aí vou escrever aqui, que é a contabilidade mental. Contabilidade mental, que é um viés cognitivo. Nós vamos estudar alguns vieses aqui nesse curso, que as pessoas fazem de cabeça, mas assim, beleza, você faz de cabeça, mas assim, desde a época da pré-história, o homem tem a necessidade de ter um histórico, né, de registrar a historicidade dos eventos patrimoniais. E para que eu tenha isso, a contabilidade dispõe de uma ferramenta que nós vamos ver lá na frente, chamada escrituração. Mas
Na medida em que eu faço esse controle mental, eu não tenho essa historicidade. Se eu não tenho essa historicidade, consequentemente, eu não vou poder tomar decisões mais inteligentes com relação ao meu dinheiro. Além disso, essa reportagem traz um aspecto interessante: método. As pessoas não dispõem de métodos para gerenciar seu dinheiro. E nesse curso nós trabalharemos exatamente com isso, métodos, ou seja, como gerenciar meus recursos, qual método eu vou utilizar. E aí nós vamos utilizar basicamente ferramentas contábeis para isso. Certo? Então vamos lá. Bom, aqui eu trago um outro noticiário, diz o seguinte: 45% dos brasileiros não controlam as próprias finanças, mostra a pesquisa. Então observe mais uma vez, né, comprovando que boa parte dos brasileiros não controlam. Não controlam por N motivos, né? Por educação financeira, principalmente. Por não ter um método. E aí geram diversos tipos de problemas financeiros, como nós vamos ver, se não me engano, no slide seguinte. Exatamente. Ou seja, é a principal causa de separação entre casais, ou seja, dinheiro. Ou seja, se as pessoas não dispõem de educação financeira, se as pessoas não dispõem de métodos suficientes para lidar com o seu dinheiro, quando se casam, consequentemente, essa inexistência, essa lacuna educacional no que diz respeito a dinheiro, a educação financeira, vai trazer para dentro de casa. Vai gerar briga entre casais, né? E vai gerar, né, infelizmente, separações. Mas, afinal, o que vem a ser a educação financeira? O que é, de fato, essa educação financeira? Segundo Potrich e colaboradores, a educação financeira é simplesmente recordar um conjunto de fatos, ou seja, o conhecimento financeiro. Então, Potrich diz o seguinte: olha, educação financeira é você recordar um conjunto de fatos, ou seja, esse conhecimento financeiro. Mas o que é que vem a ser esse conhecimento financeiro? O conhecimento financeiro é um tipo particular de capital humano que se refere à aprendizagem de assuntos que afetam a capacidade de gerir receita, despesa e poupança de forma eficaz. Então, vamos dizer o seguinte, baseado no que a professora Patricia, colaboradora, dizendo. A educação financeira refere-se a conhecimento financeiro. E esse conhecimento financeiro refere-se a quê? A gestão de receitas, gestão de despesas, gestão de poupança / investimento. Então isso que seria, de acordo com a professora Patricia, educação financeira. Então quando você dispõe de um conjunto de conhecimento financeiro, né, você consegue resgatar essa aprendizagem obtida sobre gestão de receita, despesa, poupança e investimento, você dispõe logo da educação financeira. Além disso, Remundi diz o seguinte: ora, a educação financeira oferece um conjunto de conhecimentos para auxiliar os indivíduos na tomada de decisões e para a melhoria. Né? Então, o professor Remundi, né, citado por Patricia, diz o seguinte: olha, educação financeira refere-se a um conjunto de conhecimento financeiro. Conhecimento financeiro referente ao que, Bruno? Receita, despesa, poupança e investimento. Bom, mas aí temos a seguinte questão: qual a diferença entre educação financeira, alfabetização financeira, inteligência financeira e independência financeira? O que é que tem a ver, né? E quais diferenças e semelhanças entre um e outro? A educação financeira, como nós já vimos, é um conjunto de conhecimentos financeiros, como está aqui, ó. Consiste no módulo pelo qual o indivíduo busca adquirir conhecimentos necessários para gerenciar coerentemente suas finanças e tomar boas decisões sobre elas. Certo? Então, educação financeira seria isso. Já a alfabetização financeira, ela vai para além da educação financeira, como nós vamos ver quando estivermos comentando o conceito de educação financeira, alfabetização financeira. É compreendida por um termo mais amplo do que a educação financeira e envolve 3 dimensões básicas: o conhecimento financeiro, a atitude financeira e o comportamento financeiro. A educação financeira contempla o conhecimento financeiro. Então, observe que se nós podemos fazer
um conjunto, então aqui você tem a educação financeira, seria isso aqui. Aqui estaria a alfabetização financeira. Educação financeira, que é o conhecimento financeiro. Aqui você teria a atitude financeira, e aqui você teria o comportamento financeiro. Então, esses três elementos é que formaria a alfabetização financeira do indivíduo, né? Segundo a professora Silva e colaboradores, né? Em 2017. Né? Esse conceito também é o mesmo utilizado pela professora Potrich. Eu já fui dizendo que é a professora Potrich, mas a professora Potrich também utiliza esse mesmo conceito de alfabetização financeira, que é quando o indivíduo dispõe de educação financeira, dispõe de atitudes financeiras e dispõe de comportamentos financeiros. Por sua vez, a inteligência financeira diz o seguinte: ora, a inteligência financeira é o mesmo que a alfabetização financeira, mas envolve outros aspectos comportamentais, mindsets voltados para finanças. Ou seja, pessoas com um mindset mais voltado para finanças, por exemplo, pensam o quê? Dinheiro é um meio para alcançar meus objetivos e não um fim em si mesmo. Ou seja, os recursos financeiros que eu disponho, na verdade, são ferramentas, são meios, são instrumentos que eu utilizo para alcançar os meus objetivos. E a independência financeira. O que seria independência financeira? A independência financeira é quando o indivíduo tem ativos sobre o olhar financeiro que são capazes de suprir suas necessidades, despesas mensais, sem a necessidade de um emprego formal. Nós vamos ver mais na frente, mas já estou adiantando, que ativos geram renda. Quando você tem renda superior às suas despesas mensais, você tem a chamada independência financeira. Então, a independência financeira é quando o indivíduo ele dispõe de rendas decorrentes dos seus ativos, ou seja, decorrentes dos seus investimentos, que são capazes de suprir suas despesas mensais. Basicamente, as pessoas têm dois tipos de renda. Deixa eu até escrever aqui, mas nós vamos ver com detalhes mais à frente. Renda ativa e renda passiva. A renda ativa decorre, digamos, do trabalho, do emprego, ou seja, a pessoa precisa estar ativa para obter essa renda. E a renda passiva vem desses ativos. Ativos aqui, leia investimento. Então, quando a pessoa dispõe de renda passiva superior às suas despesas mensais, a pessoa, do ponto de vista financeiro, ela está independente, ou seja, ela não precisa mais ter uma renda ativa para suprir as suas necessidades. E aí nós temos, como é que seria? A educação financeira seria o nosso núcleo. Aí depois teríamos a alfabetização financeira, ou seja, como nós fizemos anteriormente, a educação financeira está dentro da alfabetização financeira. Aí depois nós teríamos a inteligência financeira, aqui na verdade os mindsets, os modelos mentais têm um papel fundamental. E por fim, a independência financeira, ou seja, quando você dispõe de renda suficiente, a renda passiva, obviamente, suficiente para gerar despesas mensais, ou seja, você não precisa ter um emprego formal. A independência financeira é um termo técnico, mas também vai para além disso aí. Envolve também você ter aspectos de inteligência financeira, você tem um mindset estruturado. Então observe que para você ter independência financeira, qual é o seu núcleo? É a educação financeira. Você precisa ter essa inteligência financeira, você precisa ter esses mindsets e você precisa também ter essa alfabetização financeira. Você tem que ter conhecimento financeiro, você tem que ter atitudes financeiras e você tem que ter comportamentos financeiros adequados. Bom, então observe, baseado nesses slides, que a educação financeira é a nossa base e o topo é a independência financeira. Ou seja, quando, tecnicamente falando, você se aposenta pelo fato de você não precisar mais ter um emprego formal que lhe gere renda e que essa renda supra suas necessidades mensais. Bem, mas aí a grande pergunta é que nós estamos falando, olha, independência financeira,
é quando eu tenho renda suficiente que gere renda que não preciso mais trabalhar. Mas a grande pergunta que eu faço para vocês, né? Nosso apito aqui está dizendo que nosso tempo acabou, mas no próximo segmento nós daremos continuidade ao nosso curso. Um abraço a todos e até a próxima.